Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, feito pela Beit Mashiach, que nós apresentamos logo após o horário do Havdalah. Nós procuramos sempre trazer assuntos que sejam edificantes e importantes dentro do contexto do judaísmo messiânico. Bem, dando sequência à série que nós começamos de estudo sobre a carta de Shaul aos Romanos, analisando versículo por versículo, nós agora vamos dar sequência, iniciando já no capítulo 8. Bem, como nós dissemos anteriormente, a Torá não é só acusação, mas ela é revelação do meio de resolver a questão do pecado na nossa vida. Então ela apresenta o Messias e promete a redenção. Por isso que a Torá, como dissemos, não é só acusação. Mas vamos ver então conforme Shaul entendeu a respeito disto. Então, começa já no capítulo 8, Shaul começa com uma revelação muito importante. Vamos ver Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão no Mashiach Yeshua, porque por meio do Mashiach Yeshua, a Torá do Espírito de vida me libertou da Torá do pecado e da morte. Porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, esse texto nós podemos destacar alguns pontos que são bem especiais. Vamos colocar então como primeiro ponto. Nós vamos entender disto que Shaul escreveu, que os que se uniram ao Messias Yeshua estão declarados livres de qualquer condenação e passamos a saber agora que a Torá, existe então a Torá do Espírito. Mas o que é a Torá do Espírito? Será que nós vamos ter uma nova escritura? Na verdade, nós não teremos uma nova escritura. Afinal, Yeshua mesmo disse que ele não veio para anular a Torá, mas cumpri-la. Mas o Espírito do Eterno deu um caminho alternativo bem melhor para nos livrarmos da condenação, visto que, pela carne, a Torá, ou seja, a instrução de como viver a santidade de Deus, não pode ser cumprida plenamente. O Criador proveu um meio mais eficiente de nós conseguirmos isto. Foi enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar. O segundo ponto que podemos destacar desta passagem. Nós entendemos que a Brit Hadashah significa a nova aliança, não nos foi dada para substituir a primeira aliança, mas a compilação dos escritos dos Shaliachim e Roim, que são os apóstolos e pastores, que foram inspirados pelo Ruach Adonai, que é o Espírito de Deus, detalham e explicam o cumprimento da Torá no Messias. Bem, terceiro ponto que podemos destacar. Agora nós entendemos claramente que a vinda do Filho de Deus, que se tornou semelhante ao homem pecador. Ele assumiu um corpo de carne e, mesmo assim, não se tornou escravo do pecado. Ele assumiu o pecado do ser humano e pagou isto com o derramamento do seu sangue no madeiro. Assim satisfez as exigências da Torá. O quarto ponto que nós podemos, então, destacar seria que, uma vez satisfeitas as exigências da Torá, nós somos comprados pelo Eterno e não somos mais escravos da carne no pecado,
mas livres no Espírito para vivermos nele. Depois Shaul também detalha um pouco mais sobre isto. Vamos ver nos versos de Romanos 8, versos 5 ao 7, que diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Bem, então Shaul entendeu que só quem realmente tem uma experiência de transformação do Espírito, remetemos ao novo nascimento, então somente com essa experiência de transformação do Espírito pode verdadeiramente entender a diferença entre a vida da antiga natureza do homem e a nova vida recebida do Espírito de Deus. Então, só quem experimentou a transformação, então, é que sabe disso, consegue entender. Porque o carnal só conhece o desejo da carne e por ele é dominado. Mas o que sabe o que é ser livre, sabe o que é vida e o verdadeiro shalom. Esta é uma verdade ignorada por muitas pessoas, porque deixam-se dominar pela carne e deixam viver pela vontade que desagrada ao Eterno de forma intensa. Viver dessa forma entristece o nosso Criador. Então, é muito importante nós atentarmos para essa diferença, pois que a pessoa que vive na carne não se importa com o desejo do Espírito de Deus, mesmo porque somente o espiritual sabe qual é esse desejo. Então, que fique bem claro, Romanos 8, verso 8, diz assim: Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Bem, esse texto é autoexplicativo, dispensa maiores comentários, certo? Novamente, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Os próximos 2 versos contêm verdades que não podem ser esquecidas e nem desconsideradas. Romanos 8, versos 9 e 10. Diz assim: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito do Messias, não pertence ao Messias. Mas se o Messias está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Bem, deve ficar bem claro que o Ruach de Deus é o mesmo Ruach do Messias. Porque não existem 2 espíritos divinos, só um. Desta forma, podemos até inverter a ordem da frase que ainda tem sentido. Assim, quem não pertence ao Messias não tem o Espírito de Deus. Isso retira qualquer possibilidade de que um religioso, que pode ser inteligente, estudioso, dedicado, famoso, mesmo que seja muito famoso, mas que não crê que Yeshua seja quem ele realmente é, não pode ser considerado capaz de receber revelações ou inspirações divinas, ou que seja modelo e referência para os messiânicos. Tal pessoa, mesmo que use a Torá como base para sua prédica, está muito vulnerável para receber inspiração demoníaca, pois, rejeitando o Salvador enviado pelo Eterno, essa pessoa se coloca como carnal e inimiga de Deus. Tem muita gente se equivocando em conceitos sobre isto. Não é porque uma pessoa religiosa, cumpridora de tudo quanto é exigência da religião, que
agrada ao Eterno. Rejeitou Yeshua, não tem ação do Espírito de Deus sobre ela. Vamos ver um exemplo no livro de Atos. Nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 19, versos 13 ao 15, diz assim: alguns judeus exorcistas que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Yeshua sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Yeshua, quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram 7 filhos de Seva, um dos sumos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Yeshua eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então veja que esses filhos do Cohen Gadol, um sumo sacerdote, eles tinham autoridade, tinham respeito e conhecimento da Torá. Mas o espírito maligno não os respeitou e partiu para cima deles, deixando-os feridos e humilhados. Por quê? Porque eles viram Paulo cheio do Espírito de Deus, expulsando demônios. Vamos dizer com certa facilidade. Eles acharam muito interessante. Mas eles não procuraram saber quem era aquele Yeshua. Eles simplesmente foram dizer isso para os demônios. Nós mandamos vocês sair em nome do Yeshua que Paulo prega. Que autoridade isso poderia dar a eles? Paulo tinha comunhão com o Eterno, eles não. Então não importava que eram filhos do Cohen Gadol, não importa que eles tivessem treinamento na Torá, tudo mais que podemos imaginar. Eles saíram jogados para fora daquela casa do endemoniado, saíram com a roupa toda rasgada, todos machucados, humilhados, porque não tinham poder do Eterno. Bem, mas nós que somos a habitação do Ruach de Deus, somos privilegiados. Vamos ver o verso 11 do capítulo 8 de Romanos. Diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Yeshua dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou o Messias dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós já vimos que o sacrifício do Mestre e Senhor Yeshua, que por meio do Ruach nos justificou e permitiu que o Espírito habitasse em nós, dando vida ao Espírito morto, agora também nos capacita a receber a vida ao nosso corpo. Ou seja, ele agirá sobre nós em cada situação da nossa vida. Porque, olha só, antes vivíamos sem o Eterno, não obedecíamos, estávamos mortos. O corpo já é destinado a morrer e o espírito morto. Agora que recebemos Yeshua, o Espírito de Deus, nos deu vida, porque agora temos vida com o nosso Deus. E o nosso corpo, ainda que mortal, ele passou a ser a habitação do Espírito de Deus. E as coisas mudam. E ele transborda de vida. Bem, nos próximos versos, nós vemos agora que Shaul nos dá mais algumas dicas muito importantes. No caso, vamos ler Romanos capítulo 8, versos 12 até o 14, que diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É uma forma bem interessante de vermos este nosso relacionamento. Morremos para a carne, portanto não devemos nada a ela para nos sujeitarmos, porque ela sempre nos puxou para a morte. Agora podemos
matar os velhos hábitos que o corpo nos condicionou. Preste bem atenção. Se você foi transformado pelo Espírito de Deus, você foi salvo. Só que seu corpo está acostumado com maus hábitos. E ele tende a puxar você para esse lado. Então, você agora tem que dominar, tem que matar os velhos hábitos. Então, nossa vida tem que ser diferente. Não significa aqui que iremos mortificar o corpo, submetendo a jejuns, privações, flagelos ou sofrimentos masoquistas, mas simplesmente dominar os nossos impulsos pecaminosos. Isto é o que o Espírito de Deus nos ajuda a fazer, matando os atos do corpo. Sabemos que muitas pessoas já pensaram isso, e tem até quem pense hoje, que o que nós temos que fazer é flagelar o nosso corpo. Tem gente que se machuca, que se bate. Muitos pensam que vão santificar com jejum, não entendendo nem sequer o que é jejum. E acham que simplesmente fazendo esses tipos de coisas vão santificar o seu corpo. Não é por aí. As pessoas podem fazer um monte de jejum, podem se machucar, podem fazer um monte de coisas e continuar pecando. Então não é por aí. Então aqui deixa bem claro que quem pode se dizer filho de Deus, somente quem é guiado pelo Espírito de Deus. E somente é guiado pelo Espírito de Deus que crê em Yeshua, o Messias. E ele mergulha, quem é a pessoa então que segue Yeshua, mergulha na sua morte, como estudamos anteriormente. Então, fica claro que antes éramos filhos da morte. Vindo agora a presença do Espírito de Deus em nós, nós somos chamados filhos de Deus. Bem, então como filhos, nós somos únicos. Vamos ver o livro de Romanos 8, versos 15 e 16. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas recebam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O espírito com quem nos relacionamos agora é muito diferente do espírito com quem o mundo se associa. O mundo sofre e teme, porque se subordina ao espírito do mal e tem Satã como pai. Quando recebemos o Espírito do Eterno, somos adotados como filhos. Esta é uma figura de linguagem que se aproxima da maneira como nós somos vistos pelo Criador. Vamos lembrar alguns pontos, irmãos. Primeiro, Yeshua é dito nas Escrituras, é o Filho unigênito. É o único que saiu do Criador fazendo parte dele. Então ele foi gerado. Então como é que se gera? Se gera uma vida quando sai dos pais a vida. Essa vida. Assim é o caso do nosso Deus. Então, Yeshua é o único, por isso é unigênito. Só um que foi gerado. Então, é o único que saiu do Criador, então fazendo parte dele. E nós, o que somos? Somos criaturas com potencial para sermos feitos filhos de Deus. Uma vez que originalmente nós não saímos de Deus, ou seja, fomos criados, mas nós não saímos dele, só podemos ser feitos filhos por adoção. Um assunto que nós sabemos que torna o adotado, sabemos que quando há adoção, a lei torna o adotado detentor de todos os direitos de herança que os filhos naturais.
Então, o filho adotado tem os mesmos direitos que os filhos normais de um casal, uma família. Aqui neste mundo, a adoção só se torna válida com documentos firmados em cartório. Mas a adoção divina, ela requer somente que o Espírito de Deus habite em nós. Vamos continuar agora nos versos 17 e 18. Diz assim, Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Messias, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Bem, podemos e devemos nos assumir como filhos de Deus. É muito importante que tenhamos convicção disso. Certo? Uma pessoa que foi adotada, tem um documento, ela tem convicção. Eu fui adotado, eu sou filho. Acabou, legalmente é filho. Então nós temos que nos assumir. Aceitamos Yeshua, o Espírito de Deus habita em nós, então somos filhos de Deus. Reconhecemos então que, mesmo compartilhando a mesma herança, Yeshua continua sendo Senhor. Essas regras vêm do eterno, não de leis humanas. E sendo assim, participantes dos sofrimentos relacionados a essa condição familiar, pois elas são também consequência da glória futura de que iremos participar. Então, somos filhos, temos direitos, humanamente falando, não modernamente. Aqui no Brasil, uma pessoa adotada tem os mesmos direitos dos outros. Se tiverem filhos mais novos ou mais velhos, não importa, terão todos os mesmos direitos. No caso de Yeshua, ele não é simplesmente o filho mais velho, certo? Esse conceito é humano. Nós somos co-herdeiros de Yeshua, mas Yeshua continua sendo Yeshua, o Messias. Ele continua sendo Senhor. Por isso é importante nós entendermos bem esta condição. Bem, vamos agora em frente. Romanos 8, versos 19 até o 21. A natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Bem, é certo que nos tempos de Shaul, a ocupação humana na face da terra era muito menor do que o que vemos hoje. Mas mesmo assim, já era visível a intervenção do homem no meio ambiente. Hoje, a situação é bem mais grave do que há 2000 anos atrás. Então fica bem evidente que a revelação dos filhos de Deus, a revelação do Filho de Deus, está iminente. Vamos ver agora os versos, então, Romanos 8, 22 e 23. Diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Este mundo sofre com a impiedade humana, mas sabemos que logo a raça humana será removida do planeta para que ele se desfaça. Porque não haverá futuro para a Terra, já que estão prometidos em
um novo céu e uma nova terra, e também entre a humanidade haverá separação entre os que destruíram a natureza e os que foram redimidos. Então, está escrito isso. Realmente, Deus criou esse mundo perfeito e maravilhoso. O ser humano não respeita o que Deus fez e está destruindo. Isso é o que você vê todo dia nos noticiários. É desmatamento, é isso, é mudança de clima. Tá? Tudo isso está provocando o quê? Uma deterioração neste planeta que não tem mais jeito. Tanto é que o Eterno prometeu que vai acabar com isso. Então a humanidade vai sair daqui e a Terra vai ser totalmente destruída e teremos uma nova criação. Bem, Shaul foi mestre em acertar algumas definições. Nós vamos ver isto aqui. Romanos 8, versos 24 e 25. Diz assim: Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Bem, a palavra esperança pode significar muitas coisas para muita gente. Mas para o messiânico, a verdadeira esperança é aquela que exercitamos no aguardo do cumprimento do propósito do Eterno, porque é algo em que podemos confiar com absoluta certeza de que será cumprido. No conceito secular, a esperança muitas vezes não é garantida. Pessoas têm esperança de alguma coisa, mas não podem esperar o que não tem certeza de que virá. Algumas pessoas têm expectativa, quem sabe, mas nós não temos dúvidas. O Eterno prometeu, é só esperar. Você não está vendo ainda, mas virá. Yeshua prometeu que vai voltar. É uma nossa esperança, ele vai voltar. Quando? Ele sabe, mas virá. Nós temos certeza porque vai acontecer. Bem, complementando este assunto, Shaul toca num ponto também muito importante em Romanos versos 26 e 27. Diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Bem, como um recurso disponível, com mais clareza para nós nesta era, a ação do Ruach fica mais clara ao entendermos que ele entra de fato no íntimo do nosso ser. Ele nos conhece e manifesta o seu ministério, ou seja, ele nos ensina todas as coisas. E ainda realiza o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Mas uma coisa é certa, nossa comunhão com o Eterno se aperfeiçoa de uma maneira intensa. Nem todo mundo consegue entender exatamente isto, mas o Ruach, dentro de nós, ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E muitas vezes, para orarmos, às vezes não temos palavras adequadas. Tem momento que você quer externar alguma coisa ao Eterno e não tem como dizer aquilo. E nessa hora o Espírito de Deus pode brotar. Ele pode fazer sair como gemidos inexprimíveis, coisas que o Espírito de Deus sabe o que é e o Eterno entende. E às vezes você não sabe nem como foi expresso isto. Seja como for, Ele nos ajuda em cada instante. Precisamos ter intimidade com o Eterno e com o Espírito de Deus. Shaul agora toca em um assunto que tem sido polemizado há séculos, mas entendo que está colocado pelo apóstolo de uma forma simples e clara. Romanos 8, versos 28 a 30, diz assim:
sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Bem, como disse, ele diz aqui, nós sabemos que Deus age, ele começa assim no texto, e nós sabemos? Sim, eu tenho certeza que todos os redimidos sabem que o Criador é ativo em nossas vidas e nunca faz nada para o nosso mal. Agora encontramos as palavras chamado e propósito. Isso diz muito sobre a nossa relação com o nosso Criador. Precisamos compreender totalmente que o nosso Criador tem a capacidade de saber todas as coisas de forma atemporal. Não existe nada que ele não saiba. Inclusive as coisas da nossa vida que sejam as mais íntimas. E assim, ele pode administrar a nossa existência e controlar circunstâncias de forma que aquilo que ele planejar se cumpra com perfeição. Podemos então dizer que Deus escolhe as pessoas? Sim, com certeza. O Eterno não faz nada de improviso ou então na tentativa e erro. Por conhecer cada criatura, ele pode se dar ao luxo de escolher quem ele sabe que será fiel e útil no seu projeto de redenção. Aí entra a questão que eu falei que tem muita polêmica, é sobre a palavra predestinação. Está aqui. Shaul usou isso, ele explicou. Mas temos que entender como é de fato. Às vezes está mal compreendido isso, tanto pelos defensores da predestinação como aqueles que se opõem. Eu creio que muitas vezes os extremos estão completamente equivocados. O nosso Deus usa critérios dele, porque ele sabe muito bem. Ele usa pessoas para cumprir o seu projeto de salvação, para levar a mensagem de salvação, e até usa, ele escolhe também pessoas que são predestinadas, mesmo que vão ser condenadas. Ele usou Faraó para cumprir o seu propósito, e Faraó, pelo que nós sabemos, não se arrependeu e não reconheceu o Eterno. E assim muitos outros exemplos. Bem, então podemos dizer que ele tem um propósito e ele tem o direito, ele pode escolher quem ele quiser para o que bem quiser. Só que não é sem critério, não é aleatoriamente. Ele sabe todas as coisas. Bom, Shaul também escreveu alguns dos versos mais significativos das Escrituras. Vamos ver aqui então Romanos 8, do versos 31 a 35, que gostamos muito de ler e falar isto, né? Vamos ver. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi o Messias Yeshua que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Messias? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Bem, o texto em si só é autoexplicativo também. As perguntas foram feitas de forma
que entendemos sem nem mesmo precisarmos ver respostas. Através de Yeshua, podemos nos considerar seguros, confiantes e descansados. Porque se reconhecemos tudo o que recebemos do Eterno é valioso e certo, o que podemos temer? Não vamos temer nada. Eis aqui agora um verdadeiro paradoxo. Depois você procura no dicionário o que significa paradoxo. É interessante. Vamos ver Romanos 8, versos 36 e 37. Parece que tem uma coisa oposta à outra, que não pode ser. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Depois de tudo que vimos acima sobre proteção, segurança, etc., agora somos informados de que enfrentaremos ameaças de morte violenta, desprezados pelo mundo. O paradoxo está no fato de que temos a promessa de que receberemos o melhor da presença de Deus e o pior do mundo. Mas mesmo assim seremos sempre vencedores. Agora, os últimos dois versos, então, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Messias Yeshua, nosso Senhor. Agora, se Shaul está convencido destas coisas, por que não estaremos nós também convencidos disto? Não importam as ameaças, não importam as agressões, não importam as incertezas, não importam as dificuldades, não seremos nunca separados do amor de Deus. Conforte-se nisso. E que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.